Agora nós vamos iniciar a nova série da nossa comunidade, Felizezão. Queria inclusive para o engenheiro que está ali atrás, colocasse na tela a imagem da série Felizezão para a gente iniciar aqui. Amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão com fome? Não é de comida, da palavra, né? O cheiro está vindo aqui, né? Tá mesmo, mas vamos lá, segura aí a lombriga, está até orando em línguas já, né? Abre comigo na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 1, versículo, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Tá fácil para achar aí, gente. Eu vou começar quando todos estiverem com a Bíblia aberta aí para a gente ler junto, tá bom? Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, vamos ler juntos. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Felizes são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti nesta noite, Senhor. Nós colocamos também as nossas dificuldades, as nossas lutas, guerras. Senhor, nós colocamos os nossos sofrimentos, as nossas aflições diante do Senhor, nossas angústias diante do Senhor. Muito daquilo que nós temos vivido, Senhor, não tem muitas vezes acontecido e a gente não tem percebido, mas a Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas para nós temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Não temas, não temas, não tenha medo, não se apavore nem se desanime, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor estará com vocês todos os dias. Nós cremos, Senhor, nesta palavra, cremos também na responsabilidade que nós precisamos assumir diante das Tuas promessas. O Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem uma terra que emana leite e mel, bênçãos e prosperidade sobre o Teu povo. Mas, Senhor, nos leve a esse lugar de assumirmos uma fé responsável e ativa para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. A terra já está preparada, a terra prometida já está preparada, mas prepara nós para possuirmos essa terra prometida, Senhor. Paulo também nos ensina que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar. O Senhor não está preparando a promessa para nós, mas o Senhor está preparando nós para recebermos a Tua promessa. Nos leva a esse lugar de maturidade espiritual, nos leva a esse lugar de responsabilidade, de compromisso, de fidelidade com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor. Que ninguém saia daqui, Jesus, sem assumir este pacto, essa aliança com o Senhor, para que a vida dessas pessoas sejam inteiramente transformadas para a glória do Teu nome, Senhor. Isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui, algumas traduções fala bem-aventurados, mas na minha tradução também mostra felizes são. E olha que interessante, ele começa dizendo felizes são e não os que fazem. Não é interessante isso? Ele não está tratando que a felicidade é baseada naquilo que você faz.
A sua felicidade, a felicidade que Deus tem para mim e para você, ela é baseada na natureza dele como Pai. Porque identidade significa revelar a natureza do Pai. Eu, como pai de 4 filhos, eu preciso transmitir esse DNA sobre a vida dos meus filhos, para que os meus filhos possam manifestar a paternidade que eu exerço sobre eles. Vocês estão aqui comigo? Então, é interessante a gente observar essa palavra, que a palavra felizes ou bem-aventurados significa aquele que experimentou uma alegria profunda em seu ser. Aquele que tem prosperidade. Às vezes a gente confunde a palavra prosperidade com bens materiais, mas não é sobre isso. Jesus, ele tira o nosso foco daquilo que é material e passa a se tornar espiritual. Mas antes de entrarmos nesse assunto do Sermão do Monte, que é o que Jesus está propondo, eu quero aproveitar esse domingo para introduzirmos sobre esse assunto, para nós falarmos o que antecedeu antes de Jesus abordar sobre o Sermão do Monte. Vocês estão aqui comigo? Nós vamos ter muitos domingos para abordar sobre a verdadeira felicidade, mas é necessário a gente fazer uma introdução sobre esse sermão de Jesus. Primeiro, nós precisamos entender que Jesus ele foi enviado por Deus para abrir os olhos dos cegos. Ele foi enviado para trazer e dar luz àqueles que estavam em trevas. Nós estávamos em trevas. Talvez alguns aqui nessa noite estejam em trevas, mas nós temos uma palavra de Deus que define a nossa história. Jesus é a luz do mundo, e aquele que anda com Ele não andará em trevas, mas sempre terá a luz de vida eterna. Sempre a luz eterna. Então Jesus, é interessante que ele ouviu a notícia de que João Batista estava sendo preso, e ele volta então para a região da Galileia. Olha que interessante. E na região da Galileia, onde ele inicia o seu ministério, a cidade chamada Cafarnaum. Repete comigo, Cafarnaum. Eu quero que você volte algumas casas comigo lá em Mateus capítulo 4. A gente vai perceber algumas palavras proféticas que foram liberadas sobre o ministério futuro de Jesus. E é tão interessante a gente meditar sobre isso, porque ela revela coisas assim profundas sobre a nossa vida também. O que nós podemos aprender com aquilo que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Vai lá comigo em Mateus capítulo 4, versículo 12, para a gente só ressaltar aqui uma parte importante. Quem achou, diga amém. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. É interessante quando nós lemos o livro de Mateus, é um livro muito profético, porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, e como cobrador de impostos, ele cobrava do seu próprio povo o imposto. Então ele era odiado pelo seu próprio povo, mas ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado pelo Senhor. Ele escreve esse livro de uma maneira muito profética, citando sempre os profetas. Ele fala para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, versículo 15: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus é a luz do mundo, amém, irmãos? E aquele que anda na luz não andará em trevas, mas sempre terá a luz de vida eterna. Então essa palavra felizes ou bem-aventurados, traduzida do grego, ela significa ter bem-estar espiritual. Quem não quer ter? Todos nós desejamos isso, todos nós buscamos sobre ter um bem-estar espiritual, bem-estar financeiro, bem-estar físico, bem-estar emocional. Todos nós ansiamos por isso, mas porque muitas vezes nós não encontramos, porque nós buscamos em lugares e em pessoas erradas. E nós ficamos feito um cachorro. Já viu um cachorro na periferia nossa aqui, né? Correndo atrás de um rabo? Você já viu isso? Correndo atrás de um rabo, ele sai em movimento, sim ou não? Mas não sai do lugar.
E tu acha que Deus quer que você viva dessa forma, correndo, se cansando, se frustrando, fazendo, mas não saindo do lugar? Nós não desejamos isso, amém? Nós desejamos o movimento do Espírito Santo, nós desejamos da presença do Senhor. E vamos lá, outro ponto importante, terceiro ponto aqui nessa introdução, é que as bem-aventuranças, ela descreve promessas e recompensas, tanto no tempo presente, como também no tempo futuro. Porque seria incoerente da nossa parte nós olharmos que Jesus vai voltar, amém? Vocês creem nisso, que Jesus vai voltar? Nós cremos, é um bem futuro, é esperança é diferente de fé, por mais que elas caminhem juntas, a esperança fala de coisas melhores que virão, nós estamos com grande expectativa de dias melhores, nós ansiamos, às vezes a gente está numa fase difícil, e nós sempre estamos orando por tempos melhores, não é isso? Dias melhores virão, a gente canta até uma canção, nós ansiamos por isso, mas não existe apenas recompensas futuras, mas também existem recompensas e também promessas para nós agora. Agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu não tenho que esperar morrer para viver a promessa de Deus, eu posso viver aqui e agora. E tem muitas. Então, as bem-aventuranças falam de promessas e recompensas, tanto no futuro, como também no tempo presente. Amém? Vocês estão comigo? Quarto ponto, nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão buscando felicidade em lugares errados, relacionamentos, estão buscando felicidade em casamentos, estão buscando felicidade em bens, carros, casas, famílias, filhos, nas drogas, estão buscando felicidade na balada, estão buscando felicidade nos seus próprios prazeres. Quem já consumiu droga sabe do que eu estou falando, já consumi também, e a gente tem aquele prazer momentâneo, não é eterno. Estamos sempre em busca de algo que preenche o vazio do nosso coração naquele momento, mas Deus não tem um momento, Deus tem uma eternidade para mim e para você. Às vezes a gente se contenta com algo tão pequeno, aquele momento que vai nos dar um prazer, mas a gente se esquece de que existe algo muito mais eterno, mais prazeroso, mais profundo, que Deus tem prometido para mim e para você. Sabe, uma vez eu escutei uma história que o pastor contou, que uma vez ele foi em uma cidade pregar, e de repente ele sobe simplesmente lá no apartamento dele, ele viu uma cama, viu uma cadeira, um banheiro do lado da cama, e simplesmente ele deitou ali e ficou tranquilo, e ele se satisfez com aquilo. Aí de repente ele ouve uma batida de porta. Ele, de onde que vem essa batida de porta? Aí quando de repente ele viu que tinha uma outra porta, e quando ele abre, tinha um funcionário do hotel dizendo: pastor, não é aqui o seu quarto, esse aqui é o quarto de guardar bagunça, ele é pequeno, o seu quarto é esse aqui, ó, de frente para o mar, uma cama gigantesca. Sabe, às vezes a gente se contenta com o pequeno, quando na verdade Deus tem coisas grandiosas para mim e para você. A gente tem falado no discipulado de homens que Deus nos chamou para a grandeza, para sermos ambiciosos, desejarmos coisas grandes. Jesus falou sobre isso. E obras maiores vocês farão. E quando nós falamos de ambição, alguns podem interpretar a ambição como ganância, que é completamente diferente. Ganância é quando eu desejo algo que é do outro, e muitas vezes eu utilizo da força física, eu utilizo da manipulação para obter algo que eu não conquistei trabalhando. Agora, a ambição bíblica era um desejo ardente para coisas grandes, a grandeza de Deus. Deus é grande, irmão. Eu sempre falo e compartilho para que isso entre no teu espírito, que entre sonhar pequeno e sonhar grande, sonhe grande porque dá o mesmo trabalho. Então nós vamos sonhar grande. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, eu falei, cara, eu tenho fôlego no meu pulmão, eu tenho vida passando no meu corpo, eu sou jovem, então eu estou no tempo exato que Deus
me colocou justamente para fazer o reino de Deus avançar através da minha vida. Então eu não posso parar. Se for parar, só se for para descansar e não para desistir. A gente tem que sonhar grande. Nós não aceitamos apenas Taboão da Serra, irmão. Nós queremos as nações. O desejo de colocar até Taboão da Serra no mapa. Onde fica Taboão da Serra? Pode vir alguma coisa boa de lá? Está entendendo? Então a gente tem que desejar coisas grandes em Deus. Talvez você se limitou a algo tão pequeno e Deus está querendo tirar você dessa pequenez. Claro, obviamente, a gente tem que ter um pequeno começo. Tudo tem um pequeno começo. Mas os grandes projetos, as grandes coisas de Deus sempre teve um início. É por isso que no Antigo Testamento diz: valorize os pequenos começos, para Deus te colocar em coisas grandes. Quem é fiel no pouco, sobre o mundo será colocado. Então sonhe grande, não sonhe pequeno. Amém? Outro ponto, Jesus trouxe esse ensino das bem-aventuranças no começo do ministério. Isso me chamou a atenção, porque Jesus começa a ensinar sobre a verdadeira felicidade no começo e não no meio e no final. Porque ele precisava semear essa palavra para que não desse tempo para os líderes religiosos e até mesmo o sistema político abafassem ou até mesmo destruísse a mensagem de Jesus. Então Jesus, ele se prepara, já semeia ali no coração deles dizendo: felizes são, felizes são. Porque os caras tinham uma mentalidade a respeito de felicidade completamente corrompida, que não é diferente dos nossos dias, né? As pessoas estão buscando felicidade. O importante é ser feliz. Tem até um samba, né? Importante é ser feliz. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Importante é ser feliz. Quantas pessoas eu já tive que encontrar no meio do caminho, inclusive eu já falei isso. Eu tenho Deus no meu coração, o importante é ser feliz. Todos os caminhos levam a Deus. Não é? Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem: o importante é ser feliz? Aí você está naquele relacionamento, aí você fala: mas todo mundo tem o direito de ser feliz, eu posso ser feliz também. Na minha própria família, a gente vê, você fala: meu Deus, cara, que você está... Não, mas você é feliz, por que eu não posso ser feliz também? Aí se relaciona com qualquer cabeça de bagre que aparece pela frente. Não, mas ele gosta de mim. Mas quem falou que gostar de você é sinônimo para casar? Existe uma diferença entre gostar e amar. Gostar é sentimento, é bom, tem que ter. Imagina você estar com uma pessoa que você não tem sentimento por ela. Aquele frio na barriga, nos primeiros momentos de encontro, é maravilhoso. Só que os anos vão se passando e aquele frio na barriga vai se perdendo. E aí, o que vai sustentar? O que sustenta, que a gente sempre fala, é a aliança. E deixa eu falar uma coisa, a Bíblia, ela é repleta de aliança, a aliança de Deus com o seu povo. E Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas e nós? Será que nós somos fiéis àquilo que nós estamos prometendo? Será que a gente sustenta com o nosso caráter aquilo que nós estamos falando? Então a gente vai aprender mais sobre isso. Então Jesus, antes mesmo que os líderes religiosos reunissem forças, então ele já estava semeando ali a palavra: a verdadeira felicidade é ser bem-aventurado, ser pobre em espírito, como a gente leu aqui, misericordioso, ser ter fome e sede de justiça, ser pacificador e felizes. E aí ele termina falando: felizes são aqueles que serão perseguidos. Percebe? Olha que interessante. Outro ponto importante aqui. Ele começa falando o primeiro passo da verdadeira felicidade. Felizes são os pobres em espírito. Ele começa falando, em algumas traduções está humildes, bem-aventurados, felizes são os pobres, pobres de espírito ou pobres de si mesmo. Alguém tem uma versão diferente de pobres de espírito ou espírito, tem espírito de humildade, alguma coisa assim? Algumas traduções falam de pobres em espírito, outras falam da questão da humildade. E é interessante que ele começa falando disso, aí ele termina dizendo: felizes são aqueles que forem perseguidos. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que muitas vezes
você fica irado, raivoso, com ódio, querer bater na mesma moeda, querer retribuir o mal com o mal, querer retribuir a maldição com maldição, querer odiar aquele que te odeia, é porque você ainda não aprendeu a ser humilde. Você não chegará a lidar com a perseguição se antes você não aprendeu a ser humilde. Não aprendeu ainda a ser pobre em espírito. É interessante que a palavra espírito ali não é Espírito Santo, tá? Está falando do espírito do homem. Ou seja, pobre de si mesmo, pobre do seu ego, pobre do seu orgulho, da sua altivez, da sua arrogância, da sua autossuficiência. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não se apoiam em seu próprio entendimento, que aqueles que não se apoiam em seus próprios passos. Bem-aventurados, felizes não são aqueles que acreditam, você pode, você consegue, você é incrível, você é maravilhoso. Sabe por quê? Felizes e verdadeiro discípulo é aquele que confia e deposita toda a sua fé, a sua esperança no Senhor Jesus. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não aconteço, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo não há nenhuma condenação. Vocês estão aqui comigo? A verdadeira felicidade não é eu estar apoiado naquilo que eu sou, o que eu posso fazer, mas estar apoiado naquilo em quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer em mim, através de mim. Entende? Aí quando a gente vai aprender a desenvolver isso, a ponto de chegarmos, alguém nos perseguir, falar uma mentira ao nosso respeito, e simplesmente a gente parar e olhar, e abaixar a cabeça. Jesus, estão falando de ti. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. Mas não dê motivos. Por exemplo, eu lembro, quem nunca roubou uma caneta, um pacote de sulfite da empresa, levou para casa, tirou Xerox, na época das Xerox, escondido, todo mundo saiu, aí você foi lá na máquina e começou a imprimir, aproveitar que era a tinta da empresa, era a luz da empresa e tal, não sei o quê, e pá. Isso é um roubo, irmão. Você pegou uma caneta Bic lá, né? Tem até o nome da pessoa, você levou para casa. É roubo isso. Aí você chega e fala assim: pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Mas por quê? Porque eu sou cristão lá, e aí o pessoal sabe que eu sou crente. Mas peraí, é porque você é crente ou porque eles estão vendo realmente Jesus em você? Ou você está dando motivos para eles te perseguir porque você está roubando? Será que essa perseguição tem a ver com o Evangelho ou tem a ver com você? Sabe, a gente sempre vai escutar alguém falando: estou sendo perseguido, mas está sendo perseguido porque você está pregando o Evangelho, porque você está dando mau testemunho. Amém? Então a gente precisa entender essa verdadeira felicidade, irmão, e não dar motivos para que as pessoas tenham algo para tirar de nós que não seja a palavra de Deus dentro do nosso coração. Eu quero que vocês voltem um pouquinho mais, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Volta lá um pouquinho. Mateus capítulo 3, verso 16. Olha só que interessante isso. Tudo isso a gente está trazendo uma introdução sobre o que nós vamos abordar nos próximos domingos. Eu não posso simplesmente despejar tudo sobre vocês, senão não vai conseguir absorver. Mateus capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu. Repete comigo: o céu se abriu. Fala para a pessoa do teu lado: o céu se abriu. Agora olha para mim e diz: os céus estão abertos. Mais uma vez, os céus estão abertos. E ele ouviu a voz, ele ouviu o Espírito de Deus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Os céus já estão abertos. Os céus estão abertos. Sabe qual é o problema nosso na oração? O nosso maior inimigo na oração não é apenas o diabo, mas é nós orarmos por algo que nós já temos. Os céus estão abertos.
Imagina você, Deus abre os céus, está fechado, o teto de bronze. Não, irmão. Já foi concedido, já foi liberado. Jesus, ele abriu os céus para ensinar uma geração a viver debaixo da realidade do sobrenatural. É esse lugar. Às vezes nós estamos orando por algo que já está na nossa mão. Por exemplo, Senhor, me dá um espírito de ousadia. Deus já te deu. Romanos 8, eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de ousadia, que do seu interior há um espírito que clama, Abba, Pai. Se você tem o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, você já tem ousadia. O que acontece é que não está ativo em você, mas você já tem. Imagina, você tem uma casa, oh Deus, me manda uma casa, mas você já tem. Já viu alguém lutando contra a própria sombra? O inimigo não está lá, mas ela está lutando, gastando toda a energia, todos os recursos, lutando por algo que Deus já deu. Lembra que Satanás fala para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, te darei toda a glória, toda a autoridade. Sabe o que Jesus responde? Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, Satanás, você não tem nada. Imagina Satanás oferecer algo para você que você já tem. Já é seu. Sabe que a Bíblia fala também que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de algo que nós não tínhamos direito nenhum de receber. Sabe por quê? Herança. Quem já recebeu herança aqui? Levanta a mão. Herança. Precisou trabalhar para receber? Não, simplesmente você recebe. Mesmo você sendo mau caráter, você recebe. Lembra, passou no jornal aí um cara chamado Brenan, não sei o que das quantas. Ele bateu numa mulher na academia. Quem lembra disso? Aí, ele trabalhou para ter aquela riqueza? Ele simplesmente herdou a riqueza. E eu tenho certeza, com aquele caráter, ele vai destruir tudo aquilo que os seus antecessores criaram e geraram. Sabe por quê? O herdeiro, geralmente, por ele não ter trabalhado para adquirir, ele muitas vezes não dá valor. Já viu alguém que não trabalhou e recebeu algo? E aí, será que ele vai administrar bem aquilo? Não. Agora, Paulo nos chama de co-herdeiros com Cristo. Isso é um peso. Isso é um peso para nós, peso de glória. Portanto, o Evangelho não é sobre o que eu faço, é sobre o que Cristo fez por mim na cruz. Vocês estão aqui comigo? Jesus já morreu na cruz por mim e por você, irmão. Não é sobre, não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Você não tem que fazer a obra de Deus nenhuma, porque ela já é feita. Deus só quer usar a sua vida para dar continuidade àquilo que Ele já está fazendo. É por isso que chama grande comissão. Você não tem missão nenhuma. Vou repetir novamente, você não tem missão nenhuma. É comum a gente falar assim, minha missão é. Não, você não tem missão nenhuma. A missão é de Deus. O seu papel é simplesmente responder aquilo que Deus já está confiando nas tuas mãos. Você é um mordomo fiel, será que eu posso confiar em você para manifestar o meu reino com aquilo que eu estou te dando? Essa é a verdadeira felicidade. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É esse lugar, irmãos. É interessante, os céus estão abertos. Sabe, eu lembro que eu fui uma vez numa comunidade lá do Rio de Janeiro chamada Cidade de Deus. Olha o nome, Cidade de Deus. E todas as ruas da Cidade de Deus, por incrível que pareça, tem nomes bíblicos. Rua José, Rua Jesus de Nazaré, Rua Espírito Santo, Rua Profeta Elias. Sabe a Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, que fizeram um filme? Eu tive a oportunidade de ir lá evangelizar. E aí, teve os irmãos falando assim, não, cara, eu estou vendo os espíritos aqui, o céu de bronze está fechado, vamos orar para Deus abrir os céus. Eu falei, para. Os céus estão abertos. E se nós cremos em qualquer lugar onde nós estivermos, Deus vai nos usar de forma poderosa. Isso, deixa eu falar, irmão, a gente começou a orar pedindo para Deus dar palavras específicas com relação às pessoas que nós iríamos encontrar naquele lugar. Gente, a gente entrava nas casas, e eu lembro que estávamos na casa de uma irmã, que era da igreja, inclusive, e aí a gente começou a orar por ela, e começamos a trazer a visão do filho dela, e de repente quem entra na casa? O filho dela com uma arma, e coloca aqui na cintura, que é normal você ver pessoas andando
armadas com fuzil e pistola lá nas comunidades. É normal. Normal. Aí ele entrou, ele tomou um choque, falou: o que está acontecendo? Estava vindo de uma boca lá e tal. E a gente começou a orar por ele. Aí teve um irmão muito ousado, o Lucas Freitas. Ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Aí colocou a mão no peito dele assim, começou a declarar as palavras de Deus. O menino começou a chorar assim. Os céus estão fechados? Em qualquer lugar onde nós entrarmos, se você entende essa realidade de céus abertos, esses lugares têm que se encurvar diante daqueles que carregam a presença de Deus. Os demônios tremem e temem diante do nome do Senhor Jesus. Então é por isso que nós temos um espírito de ousadia, irmão. De ousadia. Os céus estão abertos. Mateus fala sobre isso. Lucas diz que os céus foram abertos, estão abertos. Então não ore por aquilo que Deus já te deu. Apenas viva aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Amém? Que mais? Nós vemos que existia a Galileia dos gentios, como nós vimos aqui, a cidade de Cafarnaum, terra de Zebulon, de Naphtali, terra que habitava densas nuvens de trevas, mas aí também fala, mas sobre vós brilha a luz do Senhor. Exatamente nessa região da Galileia, Cafarnaum, que nós acabamos de ler, ela era conhecida antigamente como o nome de Naphtali, e esse lugar, ele era predominantemente habitado por um tipo de pessoa que era uma mistura de pagão e judeu. Então eles já eram rejeitados pelo próprio povo, principalmente da Judéia. Judéia ficava a famosa cidade de Jerusalém. Então por isso que a gente ouve expressões do tipo: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Quem é esse homem Jesus? De onde que ele veio? Então eles já eram rejeitados, irmãos. E Deus, deixa eu falar uma coisa para você: Deus ama os rejeitados. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. Jesus, Ele veio para os que estavam perdidos, para os que estavam presos, para os que estavam nas trevas. Eu amo uma passagem que é a minha passagem. Acho que cada um tem que ter aquela passagem específica, sabe? Que é aquela que a gente se apega. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, restaurar o coração dos tristes, trazer liberdade aos presos, trazer libertação aos cativos. Essa passagem me define. E foi a primeira passagem que Jesus abriu quando ele voltou do deserto, lá na sinagoga. Aí acontece a cena em que ele fala: e hoje se cumpre essa palavra. Eu fico imaginando o fariseu olhando: como assim? Porque para eles Jesus estava se fazendo como Messias. E realmente Jesus estava deixando claro, porque ele foi preparado durante 30 anos para esse momento. Tentaram levar ele até um desfiladeiro para jogar, e ele fala: não chegou a minha hora, eu tenho algumas coisas para falar ainda. Mas ele fala: o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Deixa eu falar uma coisa, irmão: se você tem o Espírito Santo, você tem a unção de Deus. Olha que interessante, a unção de Deus, ela tem um propósito. O Espírito do Senhor Deus te ungiu para o quê? Para você ir trabalhar, namorar, você ganhar dinheiro, você comprar bens, também. Não tem pecado nisso. Mas tem um objetivo: para pregar o Evangelho. Eu vou te provocar, vou tirar você da zona de conforto, amém? Se você não está pregando o Evangelho, irmão, você está com grandes problemas. Porque a grande comissão não é para o pastor, é para mim e para você. Mas por que nós não estamos cumprindo com a grande comissão? Sabe por quê? Simples. Porque nós não estamos cumprindo antes com o grande mandamento. Porque a grande comissão, pregar o Evangelho e fazer discípulos, só acontece a partir do momento quando nós buscamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa força. Nós não estamos amando o Senhor da forma que nós deveríamos amar. E a gente precisa sair dessa zona de conforto, irmão. Você precisa sair daqui com essa mentalidade, dizendo: Senhor, eu não quero me acostumar com a vida fácil e tranquila. Não quero viver na superfície, não quero viver no conformismo.
O problema é quando nós nos conformamos com o pecado, nós começamos a normalizar o pecado. Pecado, né? Acontece, todo mundo é normal. Não é normal, irmão. Não é normal. Frieza espiritual é normal passar. Ok, a gente acontece, mas não normaliza isso. Devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos, mas não todos. E que você não seja esse muitos, mas que você seja aquele pouco, mas que carrega a unção de Deus dentro de você. Então a unção de Deus, ela tem um propósito. E sabe, a gente ensina muito no discipulado de casais, para quem deseja casar, para quem já está casado, que a submissão só vem por intermédio de uma vida cheia do Espírito Santo. A mulher não se submeterá à vida de um homem que não é cheio do Espírito Santo. É por isso que o homem, ele precisa entrar nesse lugar de ser cheio do Espírito Santo, para que a sua família veja e seja imergida nessa presença, irmãos. Vocês estão aqui comigo? Então assim, Deus ama os rejeitados. Quem já foi rejeitado aqui? Levanta a mão. Tem gente que já foi rejeitado desde o ventre da mãe. Conheço muita gente que foi doado, foi rejeitado, ou a criança nasceu e desde pequeno já experimentou a rejeição ali de um pai, de uma mãe, de algum parente, alguma pessoa conhecida. A rejeição, ela vem, é inevitável. E deixa eu falar uma coisa, Deus ama os rejeitados. E sabe o que isso me faz lembrar? Quem assistiu aquele filme, desenho, chamado Happy Feet? Quem lembra? Happy Feet. Vamos lá, gente, levanta a mão, quero saber. Vamos lá, levanta a mão, fica com a mão levantada, deixa eu ver. Poucas pessoas, se você não assistiu, assista. Eu vou contar o filme todinho agora para você. Gente, pensa, Deus usando a Disney, sei lá, não sei se é da Disney, é da Pixar, não sei lá do que é, para falar com a gente sobre propósito, sobre identidade. Ali fala da história de um pinguim chamado Mano. Qual era a habilidade do Mano? Dançar. E toda a comunidade, ela cantava, não é isso? Quem lembra disso? Todo mundo cantando belíssimamente, Whitney Houston. Aí você tinha lá, era só gente top, cantando do pequeno ao mais velho, todo mundo cantando. Só que aparece Mano lá, sapateando, dançando, e aí todo mundo fala, ei, aqui todo mundo canta, não pode dançar não. E ele tentava, se esforçava a cantar, mas ele não conseguia, não saía. E aí a própria comunidade, os pais falam assim para ele, filho, não dá para você ficar aqui mais. Porque a nossa comunidade aqui, a gente canta, todo mundo canta e você dança. Então não tem espaço para você. E estava vendo, sabe o que? Estava vendo fome. O povo estava com fome. E aí ele, como uma espécie de um salvador, Messias, ele fala, então tá bom, eu vou sair desse lugar, e ele vai para o mundo. Aí conhece pessoas no meio do caminho. E aí ele descobre o motivo pelo qual não havia peixes para aqueles pinguins comerem. E aí ele faz amizade com seres humanos. Tem sempre seres humanos, né? Sempre seres humanos destruindo tudo, né? Mas enfim. E ele chama atenção através da dança. Olha só que interessante. Aí, enfim, acontece lá todo o negócio lá e volta a ter alimento para o povo. E quando ele volta, é tipo um salvador. Aí todo mundo começa a olhar para ele de uma forma diferente e tal, ao invés dele ser arrogante, dizer, tá vendo, eu falei, olha aqui, ó, eu sou bom, eu sou o Messias, eu sou o cara que trouxe salvação. Ele simplesmente não, ele não se ensoberbeceu, ele não se vangloriou, ele trouxe ali o alimento para aquela comunidade de pinguins, mas ele foi uma espécie, digamos assim, um salvador que trouxe ali a paz, a fartura para aquele lugar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ama os rejeitados, meus irmãos. Aquele pinguim foi rejeitado assim como você foi uma vez rejeitado na tua vida. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus, ele reverte a rejeição em salvação. Lembra de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos? Foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque eles estavam com ciúmes, porque Deus havia revelado para ele sobre o destino dele, e ele compartilha o sonho com quem não sonha. E quando ele compartilha o sonho com pessoas que não sonham, as pessoas começam a gerar inveja, começam a gerar perseguição. Deus fala, sabe o que Deus está falando para você? Não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha. Compartilha sonhos com sonhadores, sonhos com quem tem visão, com quem tem palavra. Porque quando você compartilha aquilo que você quer fazer em Deus, pode ter certeza que essas pessoas vão tentar abafar aquilo que você carrega. E foi o problema de José, que era um homem inteligente, um homem sábio,
mas teve a infelicidade de compartilhar um sonho com pessoas que não sonhavam. Isso gerou, sabe o quê? Inveja. Seus irmãos o venderam. E ele foi vendido, começou a trabalhar numa casa em que a mulher insinuou que ele havia abusado dela sexualmente. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ao invés dele dar vazão para o sentimento dele, sabe o que ele fez? Porque a carne é fraca. Ele, se mandou. E aquela mulher segura a roupa dele e começa a anunciar, ele tentou abusar de mim. E ele foi preso. Vocês conhecem a história? Conhece? E lá na prisão, aparece o copeiro, aparece o padeiro, e estavam presos junto com ele. E aí ambos tiveram visão, cada um teve uma visão específica. E José, ele tinha o dom da interpretação, ele traz a interpretação. E aí ele fala, olha, quando vocês estiverem lá na presença do faraó, lembre-se de mim. Aí o cara eles foram soltos e não lembraram dele. Depois passaram-se alguns anos, não sabemos quanto tempo passou. Aí acontece que falam para o faraó, porque o faraó teve uma visão, teve um sonho. E aí, tem um rapaz que revelou o meu sonho e tal, manda chamá-lo. Aí chamaram José. Aí José revelou o sonho de faraó, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Olha que interessante. Aí, você conhece a história, eu não vou contar tudo. Aí houve o quê? Uma salvação para o povo. Aí sabe o que José fala para os irmãos quando ele se revela? Isso aconteceu para que Deus salvasse o povo. Teve um propósito ali. Deus permitiu que José fosse vendido, fosse rejeitado, para que houvesse salvação. E sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Sabe o que significa a palavra rejeição? Descartado. É o nome que se dá para a palavra rejeição. Descartado. Não serve para nada. E quantas pessoas entrando em relacionamentos, quando depois são usadas, elas são descartadas. É tipo assim, você não tem valor mais para mim. E não é isso que Deus faz. Deus não descarta pessoas. Mesmo que elas pequem, mesmo que elas infringam um princípio de Deus, Deus tem poder para restaurar pessoas, irmão. Jesus é especialista em projetos falidos, como eu e você. Ou tu acha que você é um projeto maravilhoso? Na criação, sim. Mas no caráter, a gente é uma negação, irmão. Imagina se você pastoreasse você mesmo. Você não ia se aguentar, passar um dia com você mesmo. É por isso que Deus manda pessoas diferentes quando vai casar com você. Pessoas que têm perfis diferentes, porque é uma completando a outra, igual no reino, igual na igreja. A igreja, eu comparo a igreja como uma salada de fruta. Você tem ali o abacaxi, o morango, você tem a laranja, aí aparecem uns pepinos no meio ali da salada de fruta, aparecem uns abacaxi, né? Mas sabe qual é a maravilha da igreja? É que nós temos um doce chamado leite condensado. Leite condensado não, o Espírito Santo, que adoça a sua vida amarga. Seu amargo. Você é amargo, irmão. Você é chato. Mas o Espírito Santo vem, regenera toda a nossa natureza. É nesse lugar. Essa é a verdadeira felicidade que nós encontramos no Espírito. A verdadeira felicidade que Deus nos chama para vivermos. Então, para quem vive debaixo da rejeição, qualquer ato de amor é considerado uma rejeição. Já viu um órfão? Já viu pessoa amargurada? E você, com o mais simples gesto de amor que você estende para ela, ela interpreta como uma ofensa, como uma raiva, um ódio. A gente sempre vai lidar com pessoas assim na nossa vida, faz parte da natureza. Mas não é esse estado que Deus deseja que eu e você estejamos. Sabe por que acontece? A rejeição, ela vai gerar algumas consequências. Consequências de solidão, culpa, baixa autoestima, insegurança, ira, amargura. Eu já fui assim, irmão. E se eu não prestar atenção, se eu não deixar esse lugar, eu vou parecer igual um maracujá, todo enrugado, amargurado.
Você acha que é esse lugar que Deus deseja que você esteja? Você não consegue servir com amor, você não consegue servir a sua casa, você não consegue ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário da empresa, com a cara sempre carrancuda, burrada, de que comeu e não gostou. Sempre está reclamando, como a irmã falou, que a reclamação é a intercessão de Satanás. Não tem palavras de gratidão na sua boca. Ah, mas será que você só pode ser grato quando as coisas estiverem favorecendo você? Somente quando as coisas estiverem acontecendo da forma como você deseja que esteja? Glória a Deus por isso, mas nem sempre. E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Nós vemos aqui, Jesus ele foi rejeitado, João 7. Como pode vir o Cristo da Galileia? Porque na cabeça dos judeus, fariseus, saduceus, escribas, é inconcebível que o Cristo viria da Galileia. Deixa eu falar, Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu na Judeia. A promessa é que o Messias viria da terra e principalmente da tribo de Davi. Jesus não nasceu na Galileia. Jesus ele começou o ministério dele na Galileia e os caras já estavam rejeitando ele. Como pode vir o Cristo da Galileia? João 1 diz, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. João 1,46 perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem ver com os teus próprios olhos. Era inacreditável para eles. E o mais incrível, Isaías 53, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E o texto fala que as pessoas tinham vergonha de olhar para a face de Cristo. Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo. Ele viu Cristo 600 anos antes sendo crucificado e as pessoas, além de rejeitá-lo, virando o rosto dizendo, misericórdia, que horrível, esse maldito, criminoso, se fazendo como Messias, como Filho de Deus, quem ele pensa que é para perdoar os pecados? Ele está curando no sábado, percebe? A rejeição. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe o peso da rejeição, meu irmão? Peso da rejeição de pessoas que caminhavam com você, até mesmo na fé, te rejeitaram, te abandonaram, te descartaram quando você já não era mais útil. Porque você não tem mais validade, você não é mais necessário naquilo que você está fazendo. Porque aquilo que a gente tem falado, e a gente vai precisar ter muita sensibilidade para não se mover pelas mãos e sim pelo coração, porque é uma linha tênue. Porque senão você pode se sentir usado. Ah, eu estou trabalhando, estou servindo, estou sentindo usado. Agora quando eu não estou servindo, não estou trabalhando para Deus, agora eu não sou mais útil. A gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu falar uma coisa, mais uma vez, eu vou ser tão repetitiva a ponto de ser chato. Você não foi chamado para trabalhar para Deus. Você foi chamado para estar com Deus. Você não foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento com o Senhor primeiro. Porque aquilo que nós fazemos por amor, porque nós somos amados primeiro. Por isso que a grande comissão de ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos, ela só acontece quando nós aprendemos a amar ao Senhor de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, com todo o nosso ser. Essa é a verdadeira felicidade. Quanta gente está fazendo um monte de coisa, está infeliz com o que faz? No trabalho. Você está satisfeito? Você é feliz com o que você faz? Tem sorriso no teu rosto? Nossa, segunda-feira, vou trabalhar lá na Sercom, caraca, estou tão feliz. Nossa, que ambiente maravilhoso. Vou trabalhar na Simpal, que é outra empresa, Sherwin Williams. Uau, meu Deus, vou trabalhar lá no Universal. Tem uma irmã que trabalha no Universal, glória a Deus. Que lugar maravilhoso, né? A irmã Camila, pastor, trabalho lá num lugar que só a misericórdia, só na graça. Mas deixa eu falar uma coisa.
A verdadeira felicidade não está relacionada naquilo que você faz, mas naquilo quem você é em Deus. Independente do que você faça, faça para a glória de Deus. Pastor, eu faço um bolo, pastor. Faça para a glória de Deus, como se estivesse fazendo para o Senhor. Melhor. O melhor. Eu não estou falando para você distribuir sorriso para todo mundo. A Bíblia não está falando disso. Se tem um sentimento, ou melhor, faz parte do fruto do Espírito, sabe o que é? Alegria. O cristão que não expressa alegria, ele não está cheio do Espírito Santo. Porque quando fala ser cheio do Espírito Santo, não estou falando completo pela metade, é completo por inteiro. Se você fala assim, pastor, eu tenho domínio próprio, mas não tenho alegria. Opa, não. E deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente se confunde muito habilidade com caráter. Porque tem muitas pessoas que se destacam pela habilidade, mas chega uma hora que o caráter não sustenta a habilidade. E a gente fica impressionado com a habilidade das pessoas. Isso é bom que você desenvolva, tenha habilidade. Mas não é sobre habilidade, é sobre o caráter, ser feliz por inteiro, ter essa prosperidade de Deus dentro de você. Ter o bem-estar espiritual dentro de você, a alegria do Senhor é a nossa força, irmão, é aquilo que nos impulsiona. Não está falando a alegria da Camila, a alegria da Bia, a alegria do Guilherme, a alegria do Robert. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Essa força que nos impulsiona, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a verdadeira alegria que Jesus quer nos levar, meu querido. Então, essa passagem é fantástica. Isaías 53, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado, você foi rejeitado. Nós seremos rejeitados. Se você não foi rejeitado ainda, pode ter certeza que você vai ter esse gosto amargo passando aqui pela tua garganta, pelo teu espírito. Mas sabe de uma coisa? Deus dá as melhores batalhas para os seus melhores soldados. É a nossa jornada. É a nossa jornada. Para a gente ir para o final, eu vou fazer uma pergunta. Até quando você vai deixar de ser e fazer algo pelo medo da rejeição? Sabe, tem muita gente que deixou de fazer algo em Deus, ou de se tornar aquilo que Deus deseja pelo medo da opinião dos outros. É o vício de querer ficar agradando todo mundo. O que o outro vai pensar ao meu respeito? O que vão dizer sobre isso? Não interessa o que os outros vão dizer ao teu respeito ou pensar ao teu respeito, mas o que Deus diz ao teu respeito é o que importa. Tem a opinião dos outros, a opinião da sociedade, a opinião da sua família. Todo mundo vai dar palpite, opinião, um monte de coisa. Mas o que Deus está falando para você? Quando a gente pergunta, quem tem medo de falar em público? Tem pessoas que falam assim, eu prefiro morrer do que falar em público. Mas, na Bíblia a gente aprende que não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. É o medo de ser reprovado pelas pessoas. Você vive na expectativa de querer agradar alguém. E aí você não faz. Aí você não se torna. Tem medo até de professar a própria fé. Tem medo de falar de Deus até nas próprias redes sociais, com medo do que as pessoas vão dizer a teu respeito. A sua reputação, não, em minha reputação, o que vão pensar? Não importa o que os outros vão pensar ao teu respeito. Tanta gente escancarando a fé delas. Sabe, no trabalho. Não estou falando para você ser um louco também, tá, gente? Sair, não, vou pregar o evangelho aqui, eu se converto em nome de Jesus. Calma, existe sabedoria de compartilhar o evangelho. Não vai dar de maluco aí, não, de legalista. Pregar o juízo sem antes pregar a esperança de Deus, o amor de Deus. Então nós vamos passar pela rejeição. Mas a rejeição é uma das marcas que serão transformadas em cicatrizes na nossa jornada. Está vendo essa marca aqui de rejeição? Então Jesus curou e agora eu posso testemunhar ela o que Deus fez na minha vida. Olha aqui, ó. É sobre marcas. Não é sobre troféus, sobre vitórias, medalhas. É sobre feridas que foram convertidas em cicatrizes. Porque as cicatrizes simbolizam que você venceu. Amém? Nessa vida e na eternidade serão felizes aqueles que perseverarem até o fim,
Sabe qual é a promessa? Receberão a coroa de vida eterna. Jesus fala: aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. E sabe o que Jesus fala numa parábola? Ele diz o seguinte: para um deu 5, para outro deu 3 e para outro deu 1. Manda os caras prestarem conta. Presta conta do que foi confiado. E aí para aquele que teve 5, multiplicou, teve 10. Sabe o que Jesus fala? Entre e participe da minha alegria. Então a gente vai vendo alegria em vários aspectos, nas Escrituras, na vida de Jesus. Sabe qual o momento que você encontra na Bíblia que fala que Jesus se alegrou? Tem um versículo famoso que foi inclusive transformado em uma música, né? Em um rap. Jesus chorou. E sabe por que Jesus chorou? Aí alguns falam: não, porque ele amava Lázaro. Sabe por que Jesus chorou naquela passagem? Porque o povo vivia numa incredulidade. Jesus ficou assim, lamentável. Mas também a gente vê que Jesus se admirou com atitudes de fé de pessoas que nem discípulos eram dele. Os discípulos, ele falava: homens de pequena fé, raça de víboras, ô geração perversa. Mas para duas pessoas, que foi o centurião e também foi a mulher sírio-fenícia, Jesus ficou admirado: grande é a tua fé, vá, porque você foi curado, os seus filhos foram curados, vocês foram abençoados. Jesus fica admirado com a nossa atitude de fé, mas também Jesus chora com a nossa incredulidade. Quando Jesus fala: como pôde? Bebeu tanto da fonte, sabe tudo sobre Bíblia, anos de caminhada com o Senhor e ainda vive numa incredulidade. E sabe o que a incredulidade gera? Coração endurecido. Aí você fica insensível com as coisas espirituais de Deus. E não é esse lugar que Deus tem para mim e para você. Jesus encoraja todos nós a buscarmos a verdadeira felicidade que só nós encontramos no reino. Então quando Jesus ele começa, interessante, Mateus 5, vai lá comigo, novamente, rapidinho. Mateus 5, versículo 1, olha que interessante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Porque nos versículos anteriores fala que a multidão estava seguindo Jesus pelo que ele estava fazendo. Jesus ensinava e pregava o evangelho de cidade em cidade, a sua fama se espalhou. E aí fala que ele curava os enfermos, expulsava demônios. E aí fala que a multidão o seguia. Aí no versículo 1 de Mateus 5 diz que vendo Jesus as multidões, antes também ele chama os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. E aí eles vão, abandonam as redes e o barco e imediatamente começam a seguir. E aí Jesus começa o ministério de forma muito intensa. E aí a multidão começa a seguir, porque atraiu a multidão. A fama de Jesus se espalhou. E era inevitável a fama dele se espalhar. Mas olha o que acontece logo em seguida. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram. Olha que interessante. Multidão, discípulo. Então no nosso meio sempre haverão as multidões, mas também sempre haverão os discípulos. As multidões, elas buscam Jesus pelo que ele pode fazer por elas. É tipo: eu vou começar a fazer, depois eu vou orar para Deus me abençoar. Eu vou fazer, eu vou começar um empreendimento, vou começar um relacionamento, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Oh Deus, abençoa, ou pede para os irmãos, ou ora por mim, ora pelo meu trabalho, ora por isso. E é crente, não estou falando o ímpio, não estou falando alguém que não conhece o Senhor. Estou falando de pessoas que têm trejeitos de crente, fala de crente, vocabulário de crente. E aí começa fazendo com as forças dos seus próprios braços e pede para Deus abençoar o que ela faz. Não é isso. A oração não é o último recurso, a oração é o primeiro recurso. Repete comigo: a oração não é o último recurso, a oração é o primeiro recurso. É por isso que nós estamos falando na intercessão. Nós não podemos acessar lugares com os nossos pés sem que a nossa oração chegue primeiro. E nós estamos orando: Deus, nós queremos alcançar Embu, nós queremos alcançar São Paulo. Nós oramos pela cidade de São Paulo, pela nação brasileira e pelas nações. Nós estamos orando porque em algum momento isso vai acontecer. Mas no Espírito nós já estamos declarando aquilo que não aconteceu no físico ainda. Nós estamos trazendo à existência aquilo que não existe. Isso é fé, irmão. Eu não vejo materializado, mas eu creio, porque o Espírito testifica no meu espírito
que Deus deseja que a gente esteja lá. Essa é a verdadeira felicidade no Senhor. É o que nós buscamos. E aqui diz que os discípulos se aproximaram. Então tem multidão e tem discípulo. A pergunta que Deus faz para mim e para você é: até quando você vai viver como um espectador? E até quando você vai entrar no campo para poder jogar a partida que Deus tem para você? O espectador, ele aplaude, ele acha bonito, ele até investe. Ele, meu Deus, é de Deus, glória a Deus. Como eu já sentei com alguns caras que são empresários, apresentei alguns projetos para eles, sabe o que eles falaram? Glória a Deus, é de Deus, hein? Meu Deus, é bom demais. Deus vai abençoar, hein? Falei, vai mesmo. Não dependo do teu dinheiro, eu dependo da providência do Senhor. Porque aqueles que mais têm recursos são aqueles que menos investem. Impressionante. Eu tive que ouvir isso de um cara muito famoso no Brasil. De Deus, glória a Deus, me deu até dicas. Vai por aqui. Eu falei, entendi, obrigado, valeu. É isso. Muitas vezes a gente vai contar com a oferta da viúva pobre, sabe? Que sustenta muita coisa, muito missionário no campo. Eu creio que Deus está levantando nesta comunidade homens e mulheres que têm um coração de investir os seus recursos no reino de Deus. Não para se tornar feliz. Ah, nossa, investi, estou feliz. Não. É porque Jesus, você entendeu o amor de Jesus sobre a tua vida. E você quer ser um financiador da obra dele. Sabe? Não adianta a gente falar, vamos alcançar, mas vamos lá, irmão. Como que você vai? Vamos como? Vamos com recursos, com tesouro, com talento e com tempo. São os 3 T's de investimento: tesouro, talento e tempo. Para a gente finalizar aqui. As bem-aventuranças definem o amor, a maturidade espiritual e o destino de vida do reino de Deus. Então, se nós desejamos alcançar a maturidade no Senhor, nós precisamos se aproximar como discípulos de Jesus e sair desse lugar de multidão. Porque multidão, irmão, não tem aquele negócio, Maria vai com as outras que a gente fala? Vai com a multidão, né? Por exemplo, o cara fala assim, nossa, agora a moda é parede preta, eu vou naquela igreja parede preta. Aí ele vai e fica um tempo, não, agora a moda é aquele ministério de louvor, vamos lá para aquele lugar. Aí ele sempre vive em função do que está famoso no momento. Ele não tem raiz, ele não tem aliança, ele não tem vínculo, ele não tem compromisso, ele não tem fidelidade. É um no meio da multidão. Os discípulos se aproximam. Se você está aqui nesta noite, Jesus está chamando você para se aproximar mais, não somente da presença dele, mas daquilo que ele está fazendo, não o que você está fazendo. É você abandonar a sua agenda e começar a falar, Deus, eu quero viver a sua agenda, o que o Senhor está fazendo. E não o que você está fazendo. O que você está fazendo pode ser até maravilhoso, irmão, mas se trata do reino de Deus que você está fazendo. É a gente abandonar a nossa própria agenda e olhar para a agenda de Deus. Deus, o que o Senhor está fazendo na minha cidade, na nação, nas nações, eu quero participar. Eu quero de fato viver essa verdadeira felicidade. Quem já assistiu aquele filme lá do Will Smith, Em Busca da Felicidade? Conta a história de um homem que foi abandonado pela esposa, porque a esposa não quis pagar o preço, eles viviam em condições bem precárias. Aí teve um filho, ela abandona o filho e abandona o marido. E aí o pai, ele vê a sua criança de 5 anos ali, falando, pai, eu estou com fome. E ele faz como minha mãe diz, das tripas do coração. Quem já ouviu essa expressão? Das tripas do coração. E ele vai para cima. Ele começa a procurar emprego, ele não consegue, várias portas se fecham, e aí ele vai morar num abrigo, e ele passa uma temporada no abrigo, depois começa a morar num carro, mas ele não permitia que as circunstâncias abalassem a vida dele, pelo contrário, ele se erguia, dizendo, cara, vai dar certo, Deus está comigo. E aí ele foi, e ele vai. Até que hoje esse homem, na verdade, esse filme é baseado na história de um homem, né, que hoje, multimilionário, sabe? Foi rejeitado pela esposa, foi rejeitado pela família, foi rejeitado por trabalhos,
mas todas essas rejeições ele canalizou para que ele pudesse cumprir com o propósito dele. Vocês estão aqui comigo? Ele aprendeu a lidar com a rejeição e canalizou, dizendo: ou essa rejeição me mata, ou essa rejeição de alguma forma contribui para o propósito na minha vida. Foi o que ele fez. O homem teve sabedoria. É nesse lugar que Deus quer nos levar, nesses encontros que nós teremos nesse mês de junho. Amém, irmãos? A verdadeira felicidade que nós só encontramos no nosso Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Fica com os teus olhos fechados. Vamos orar. Jesus, nós queremos viver essa verdadeira felicidade que nós só encontramos em Ti, Senhor. Nós não queremos amantes. Não queremos absolutamente nada que venha dividir a nossa atenção e o nosso amor com o Senhor. Se neste momento, se nesta noite, há pessoas aqui neste lugar, Senhor, que tem amantes, que esteja dividindo a atenção para outras coisas que não seja o Senhor, que neste momento elas possam renunciar, porque nós cremos que a mensagem do Evangelho é arrependimento, e o reino de Deus não está mais próximo, o reino de Deus é chegado em nosso meio, a presença de Jesus está aqui, e que essas palavras, Senhor, possam nos trazer um convencimento dos caminhos que muitas vezes nós estamos indo, que não são os caminhos do Senhor, não são os lugares que o Senhor deseja que nós estejamos. Eu oro neste momento por um alinhamento da nossa atenção, do nosso coração, Senhor, para a verdadeira felicidade que nós somente encontramos em Ti, Jesus. Senhor, eu oro neste momento para que pessoas aqui nessa noite saiam desse lugar de multidão e se posicionem como discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus, e que eles não tenham medo de se aproximar diante do Senhor. Talvez aqui nesta noite existem pessoas que foram feridas pelo legalismo religioso, que buscaram sempre Jesus pelo que Ele poderia fazer por elas, pelos milagres, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas prosperidades, mas nós cremos que a verdadeira prosperidade está em ser um bem-aventurado, felizes são e não os que fazem. Jesus nos leva a esse lugar da natureza de um discípulo, nos leva a esse lugar de quem nós somos no Senhor. Muitas vezes nós vemos que essa realidade esteja tão distante de nós. Bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Talvez muitos de nós aqui não têm fome e sede, não tem sido bem-aventurado, Senhor, mesmo que essa verdade esteja tão distante de nós. Eu quero declarar, Deus, uma convicção dessa natureza de quem nós somos no Senhor. A cultura do ser, a cultura de quem nós somos no Senhor. Felizes são e não os que fazem, felizes são os pobres de espírito, aqueles que não permitam com que o seu ego, a autossuficiência, a altivez, a soberba dominem as suas vidas, mas aqueles que são dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus nesta noite está sendo derramado sobre nós, e que cada um de nós aqui venhamos absorver a água do Teu Espírito Santo, Senhor. Jesus, eu oro pela verdadeira alegria que somente o Senhor pode dar, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão tristes. Eu declaro a alegria do Senhor. O Espírito de Deus te ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos e restaurar o coração daqueles que estão tristes. Obrigado, Espírito Santo.